do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 98. Estamos indo aí para a reta final das nossas aulas do quinto ano. Então, a aula de hoje vai ser sobre musicalidade, uma temática que a gente já abordou nos trimestres anteriores e hoje a gente vai dar uma revisada. Então, os objetivos dessa aula são recordar-se dos conceitos sobre música e musicalidade, conceituar entonação, declamação e jogral, fazer a leitura de um poema declamando de modo adequado e depois realizar a interpretação do mesmo. Então, para essa aula, vocês vão precisar aí estar utilizando lápis, caneta, borracha e o caderno de língua portuguesa. Então, música. A música, ela vem do termo musique, que é uma palavra grega aí que significa a arte das musas. E assim surge a arte de organizar de modo sensível, de modo lógico, uma combinação que faça sentido entre som e entre silêncio. O som é essa sensação captada aí pelo ouvido e a ausência de som a gente chama do quê? De silêncio, tá? Ainda que a gente sabe que o silêncio nunca é absoluto, né? Tendo em conta a existência da atmosfera terrestre. Então, mesmo que eu sinta que eu estou em pleno silêncio, mesmo que eu não escute nada, nós temos a atmosfera terrestre que acaba gerando um certo som. Então, o silêncio nunca é absoluto. Logo, a música ela é considerada aí um gênero textual e geralmente ela é formada por rimas. Geralmente, porque não é uma regra, tá? Mas muitas vezes, né, nós temos um poema formado por rimas e essas rimas geram a música. Então, a música ela é utilizada para diversas situações. Todos nós gostamos de música, todos nós apreciamos, né? Ainda que nós temos estilos de músicas diferentes, mas todas as pessoas gostam e todas as culturas têm música, tá? E ela é forte em todas as culturas. Então, a gente utiliza a música para celebrar, para expressar os sentimentos. Então, a gente vê muito isso na música, a expressão dos sentimentos, as emoções, para explicitar acontecimentos atuais também, para fazer alguma crítica a um acontecimento atual. Se faz muito essa questão com questão da sociedade em geral, com questão de política também se faz muita crítica na música, com questão de preconceito também se fala bastante sobre culturas, tá? Então vai estar explicitando aí esses acontecimentos e às vezes criticando eles. Então a pessoa que escreve uma música é chamada de compositor. Quando a gente procura uma letra, às vezes, eu tô gostando de uma música, procura a letra da música para eu aprender a cantar, principalmente quando a gente tem uma música em outro idioma. Lá em cima da música nós temos o nome da música e nós temos composição. Quem que é essa pessoa da composição? A pessoa que criou a música, tá? Então nem todas as músicas que a gente escuta foram criadas por aqueles que cantam, que fazem parte aí daquele grupo, daquela banda. Algumas músicas são criadas por pessoas que nem são tão conhecidas assim, mas foram elas que fizeram aquela música, tá? E aqueles que vão desenvolver a melodia, vão estar gerando som nos instrumentos musicais, são quem? São os músicos, tá? Então, o compositor é aquele que cria a música e quem desenvolve ele nos instrumentos musicais são os músicos. Divididos conforme o instrumento que eles tocam. Então, a gente chama o guitarrista, aquele que toca guitarra, o pianista, o baterista, enfim. A gente classifica os músicos conforme o instrumento, ou então o vocalista, aquele que está no vocal, aquele que canta. E aí a gente vem para o conceito de musicalidade, tá? Então, musicalidade é a particularidade característica ou estado do que é musical. É a tendência natural, sensibilidade ou talento para criar e tocar música, tá? Então, a musicalidade, ela está atrelada a essa sensibilidade, a esse talento que uma pessoa possui para criar, para tocar música, para sentir, né, perceber esse conjunto aí de sons e silêncios. Isso seria a musicalidade.
E nisso, a gente tem a entonação, que é um assunto que a gente já abordou bastante, principalmente quando a gente fala de apresentação de trabalhos, tá? Então, a entonação, ela se refere ao tom da minha voz quando eu faço um discurso, ou seja, como as palavras, elas são faladas, tá? Como que se elas possuem acento, como que eu vou entonar essa palavra? Como que eu vou pronunciar essa palavra? Se ela possui uma pontuação, eu preciso saber discriminar conforme a pontuação, tá? Então, alguns exemplos, olha só. Temos pontos de exclamação aqui. O ponto de exclamação, ele vai estar indicando, né, uma surpresa, algo mais fantástico. Então, nossa, que dia adorável! A pessoa tá muito surpresa com isso, ela tá gostando muito dessa situação. Então, ela não diz, nossa, que dia adorável. De um modo assim, ela mostra uma entonação mais forte. Ponto de interrogação, pergunta. Como você está se sentindo? Tá? Então, eu falo nesse tom. Eu não pergunto como você está se sentindo. Aí parece que afirmando. Eu preciso dar essa entonação mostrando que é uma pergunta. Você se vestiu de acordo com a ocasião? Pergunta também. Olha a entonação que eu dou no final. Eu gosto do gosto de frutas vermelhas. Aqui um ponto final. Não está demonstrando uma entonação nem de pergunta, nem de surpresa, admiração. Uma entonação normal. Uau, que noite estrelada! O que a gente percebe aqui? Ponto de exclamação, tá? Então eu demonstro surpresa. Uau! Hoje tivemos diversas provas de matemática, de ciências e de história. Tenho vírgula, tenho 2 pontos, então eu sei que eu tenho que dar uma pausa no meu discurso. Declamação e jogral. Será que vocês já ouviram falar sobre esses termos? Eu acredito que talvez vocês não tenham ouvido os 2 termos, mas vocês já fizeram já apresentaram alguma coisa na escola ou mesmo só para a turma, uma declamação ou fizeram até um jogral, tá? Então, declamar é recitar um poema em voz alta, fazer a leitura de um poema com a entonação adequada. Já o jogral é a declaração desse poema, né, em coro, ou seja, entre várias pessoas, onde é alternado ali partes individuais e partes coletivas, ou seja, no jogral eles vão estar recitando, vão estar declamando esse poema, só que nós temos partes em que apenas uma criança fala, uma pessoa, e partes em que todos falam, ou às vezes 2, ou às vezes 3, tá? Então, há todo um ensaio, uma combinação aí de diversas vozes que vão estar combinando entre si. Galerinha, eu trouxe um poema para vocês que se chama Voo, tá? Eu peguei ele de um livro do 5º ano, o livro Apis de Língua Portuguesa do 5º ano, tá? Então, vamos fazer a leitura. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. Antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Antes que os grilos cantem, formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem no quintal. Antes que a dona aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. Tá na hora de nanar. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados. Sonha sonhos cor de aurora, sonha sonhos de luar. Galerinha, então a gente tem um poema bem curtinho, bem simplesinho, com palavras tranquilas, que vai estar falando sobre o voo do passarinho, que está na hora dele descansar, né? Até um poema meio que para ninar, né? Então imagina ela tá lendo esse poema, declamando esse poema para uma criança pequena que tá na hora dela dormir, é uma boa opção. Esse poema é sobre a autora Ania Ribeiro, tá? Ela nasceu em 1950, em Boa Esperança, lá no estado de Minas Gerais. Ela passou a sua infância em contato aí com a natureza, andando por morros, seguindo trilhas e descobrindo caminhos.
fez jornalismo e mudou de profissão. Passou a escrever para jornais e revistas de educação, tá? Então, uma autora aqui a mais para vocês terem conhecimento aí. Ela que escreveu o poema Voa, Voa, Passarinho, Voo, né, que seria o Voa, Voa, Passarinho. Então, agora, algumas questões sobre esse poema. Primeira questão, releia a estrofe. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu, tá? Há nessa estrofe um termo que é comparado com um ser vivo, tá? A gente tem uma palavrinha que se compara com um ser vivo. Não é, mas se compara. Qual que é essa palavrinha? Pensem lá um pouquinho e já anotem ali a resposta no caderno. Segunda questão. Foi dado o título Voo ao poema. Qual pode ter sido o motivo? Explique. Por que será que nesse poema foi dado esse título Voo? Na terceira questão, a repetição da expressão antes que no poema pode dar a ideia de que o passarinho precisa ser muito rápido para escapar dos perigos à noite, se apressar porque o tempo passa muito depressa ou chegar ao ninho para dormir antes de a noite chegar, né? A gente tem essa expressão antes que alguma coisa, né, aconteça. Então, por que será que foi dado, né? Qual que é a ideia desse antes que ali no caso do poema Voo? Então, galerinha, a resposta da primeira. Nessa estrofe, qual termo é comparado com um ser vivo? Então, antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu, tá? O que foi comparado com um ser vivo é a noite, tá? Por quê? Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu. Se a gente pensa alguma coisa chegando enrolada em um véu, a gente pensa num ser vivo. Não sei, num bicho, por exemplo, numa pessoa, enfim. Mas nesse caso não é um ser vivo, tá? É um ser não vivo, que seria a noite, ok? Então, a noite foi comparada com um ser vivo. Esse título Voo, por que foi dado esse nome, tá? Então, cada um tem a sua resposta. O que eu considero aqui, tá? Foi dado esse título porque voo é o que? O assunto do poema, tá? Tem voa, voa, passarinho, né? O passarinho tem que voar para chegar no ninho antes da noite cair, tá? Por isso foi dado esse título Voo, para que o voo realmente aconteça. E na terceira, essa expressão antes que no poema pode dar a ideia de que o passarinho precisa do quê? Chegar no ninho para dormir antes que a noite chegue. Galerinha, então essa aula está finalizada. Nesse momento vocês vão estar realizando aí as atividades propostas. Até a próxima aula e bons estudos!